Sandland é uma história em quadrinhos escrita e desenhada pelo Toriyama Akira, que foi publicada originalmente no ano de 2000. Mas antes de entrar propriamente na obra, eu quero esclarecer dois pontos que às vezes causam confusão na internet. Um deles é que o título da obra, Sandland, se escreve com duas palavras separadas, Sand e Land. Por algum motivo, alguém na Wikipédia em português escreveu Sandland tudo junto, como se fosse uma palavra só, e vários sites simplesmente reproduziram essa grafia Sandland grudado tudo junto, sem consultar as fontes, mas na própria edição está escrito Sand, espaço, Land. Se vocês procurarem materiais oficiais, o site oficial, a página oficial, vai estar tudo lá, Sand separado Land. Outra coisa que é muito comum de se ler por aí é que Sandland seria um one-shot do Toriyama. E Sandland não é um one-shot. One-shot é um termo que se usa para publicações de histórias em quadrinhos, em que a história é toda publicada numa tacada só. Numa única publicação, sai uma história em quadrinhos completa do começo ao fim. Isso é um one-shot. Já Sandland é uma história em quadrinhos que foi publicada originalmente na Shonen Jump entre junho e setembro do ano 2000. Ela foi publicada em 14 partes durante quase 4 meses. E posteriormente, em novembro de 2000, que saiu essa edição aqui, Tankobon, que é o encadernado reunindo os capítulos da história. E agora, em 2023, foi publicado no Japão uma edição nova, num formato mais de luxo, que também compila os 14 capítulos num volume só que o fato de uma história em quadrinhos seriada, publicada em edições mensais ou em edições semanais, posteriormente, depois que a série acabou, ter todos os seus capítulos encadernados em um volume único, não faz ela ser um one-shot. Se fosse assim, Batman Ano 1, do Frank Miller e do David Mazzucchelli, seria um one-shot, porque depois que a série acabou, foi publicada numa edição encadernada em volume único. Ou seja, apesar de estar escrito em vários lugares da internet que Sandland é um one-shot do Toriyama, não é um one-shot. É uma história serializada, publicada em capítulos semanais, que depois foi encadernada em volume único. Tá, e sobre o que é Sandland? O próprio Toriyama contou que, quando ele pensou na história, partiu da ideia de que ele queria fazer uma história em que ele pudesse desenhar um tanque de guerra. E o Toriyama, ele tem algum lance com a ideia de um tanque de guerra, porque tem várias ilustrações de personagens de Dragon Ball com tanques de guerra. Em Tenchi no Tocho tem um personagem que é um tanque de guerra, de quem o protagonista fica amigo, então ele gosta bastante de desenhar tanques de guerra. Só que ao mesmo tempo ele conta que durante a execução de Sandland ele se arrependeu de ter tido a ideia de fazer um tanque de guerra, porque desenhar um tanque de guerra não é uma coisa simples. Mas apesar do sofrimento dele, ele decidiu que ele ia desenhar o tanque de guerra sozinho, sem a ajuda de nenhum assistente. Então ele conta que foi um desafio para ele fazer essa história, tanto quanto foi para os protagonistas da história passar pelas desventuras que eles têm que passar ao longo da narrativa. Mas a história de Sandland, ela se passa num mundo que pode ser um futuro pós-apocalíptico da Terra, mas pode ser também um outro mundo qualquer, em que houve uma grande guerra que durou vários anos e também teve várias outras ações humanas que levou a mudanças climáticas e provocou uma grande seca, daí o nome do país onde se passa a história ser Sandland, a Terra da Areia, até que finalmente o último rio de Sandland secou de vez e o país se tornou todo um grande deserto. A partir daí a população passou a depender do estado, da figura do rei de Sandland, para receber água. E esse fornecimento de água ele é feito a partir de um monopólio que o rei controla. Na verdade não é o rei em si, mas o exército do rei é responsável pela distribuição de água. E essa distribuição de água é feita a partir de preços exorbitantes. No começo da história tem uma manifestação do rei ali, ele falando na televisão, que como ele é muito generoso, ele vai fazer uma gentileza para o povo que vai ser baixar o preço da garrafa de meio litro de água de 1.000 ienes para 900 ienes. Isso convertendo para o câmbio de hoje dá mais ou menos que baixar o preço de uma garrafa de meio litro d'água de R$ 33 para R$ 30. Então o único jeito da população de Sandland acessar a água é comprando a água a partir desse valor, quando está nessa promoção. E essa é a única fonte de água do país. E como água é um bem essencial, as pessoas não podem deixar de comprar água. Então, basicamente, todos os recursos da população de Sandland, eles gastam com água, e como eles gastam os recursos que eles têm para comprar água, não sobra nada para comprar outras coisas. Então, a população de Sandland, em geral, ela vive numa condição de miséria, porque todo o dinheiro que eles conseguem, eles têm que gastar em água para sobreviver, e não sobra para gastar em outras coisas.
coisas. Então Sandland é um país em que a maioria da população vive em situação de subsistência. Eles têm o mínimo para conseguir sobreviver, e sobreviver mal ainda. E é nesse contexto que vai aparecer o Ural, que é um dos protagonistas da história. O Ural é um homem de 61 anos, que ele é xerife de uma pequena vila, e ele decide que ele vai fazer alguma coisa para tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem nessa vila. E ele desenvolve um plano a partir de uma observação que ele faz, que é ver pássaros pescadores indo e vindo em direção ao sul. E ele pensa que se existem pássaros pescadores indo e vindo para o sul, é porque tem alguma fonte de água no sul. Então ele decide que vai fazer uma exploração para descobrir onde é que está essa fonte de água não mapeada, que eles chamam, né, de uma fonte de água mítica, uma fonte de água fantasma na história. Só que para fazer isso, ele precisa atravessar o deserto, e o deserto é um lugar muito perigoso, não só porque ele pode ser atacado por saqueadores, por ladrões, mas tem criaturas muito bizarras vivendo nesse deserto. Então ele vai até a vila dos Mamono. Esse termo Mamono vale a gente pensar um pouquinho a respeito. O Ma é uma palavra que remete a coisas que são sobrenaturais, que são assombradas, que podem ser demoníacas. O próprio ideograma do Ma é um espaço fechado em que tem árvores e onis. Então o Ma é muito associado a coisas relacionadas a yokais ou outras criaturas sobrenaturais ou demoníacas. Mas o Ma, ele também faz parte da palavra Mahô, que é a palavra japonesa para magia. Então o Ma, além de poder remeter ao que é sobrenatural, ao que é assombrado, ao que é demoníaco, também pode remeter ao que é mágico. Então a ideia de Mamono são coisas sobrenaturais, criaturas assombradas. E são essas criaturas assombradas que o Ural vai procurar. Ele vai até uma vila que é habitada pelos Mamono. Lá nessa vila vivem várias criaturas fantásticas, monstros dos mais variados tipos, tanto yokais de mitos japoneses como criaturas de mitologias de outros lugares do mundo. E vários desses monstros, não é por acaso, eles são muito parecidos com monstros da série de videogames Dragon Quest, da qual o Toriyama é responsável por fazer o design de personagens e o design de monstros. Então vários desses monstros que aparecem aqui nessa história na Vila dos Mamonos são intencionalmente releituras de monstros que aparecem em Dragon Quest. E os Mamono, eles são essa comunidade formada por vários monstros de várias espécies diferentes e que eles têm uma péssima fama no reino de Sandland. Eles são considerados criaturas malignas e nada confiáveis. E muito dessa fama é pelo fato de que eles também não têm acesso à água e eles conseguem água atacando comboios do exército e roubando o carregamento de água deles. A partir daí eles ganharam essa fama de serem perigosos, de que as pessoas não deveriam entrar em contato com ele, porque eles podem atacar pessoas e fazer coisas horríveis. Mas o Ural, ele decide arriscar, vai até a Vila dos Mamonos, compartilha com os Mamono a crença dele de que existe uma fonte de água desconhecida em algum lugar do sul depois do deserto, e faz uma proposta para eles, que é se alguns Mamonos forem junto com ele para procurar essa água, para ajudar ele a sobreviver a qualquer perigo que ele possa encontrar na viagem, né? Porque os Mamonos, eles têm fama de serem fortes, serem poderosos, e se eles encontrarem a fonte de água, eles dividirem a água entre o pessoal da Vila do Ural e a Vila dos Mamono. Os Mamono, eles são governados pelo Satã em pessoa, esse rei demônio, que parece muito com o Darbora do Dragon Ball, e a explicação do Toriyama é que para ele, o rei do inferno só poderia ter essa aparência. Então tanto o Darbora lá no Dragon Ball como o Satã aqui no Sandland tem essa aparência muito parecida. E os Mamono, eles aceitam fazer essa parceria com o Ural, e junto com o Ural, no carro dele, que não tem muitos lugares, ele já tá levando vários suprimentos ali, vai o Beelzebub, que é o filho do Satã, o príncipe demônio, que é o príncipe ali dos Mamono, e o Chief, que é um velho Mamono, que é aquele sujeito que tem sabedoria, que tem experiência de vida, e que ele é um ladrão bastante experiente. E o Chief vai contra a vontade dele, ele vai junto porque o Beelzebub, o príncipe, obriga ele a ir junto. E o Beelzebub, apesar dele ser o príncipe demônio, dele ser o filho do Satã, ele é um personagem que é muito parecido com vários outros protagonistas do Toriyama. É aquele jovem, apesar dele ter mais de 2.500 anos, para um demônio ele ainda é uma criança, então ele é aquele jovem que é extremamente forte, ele é rápido, ele é ágil, é extremamente poderoso fisicamente, mas ao mesmo tempo ele é um sujeito de coração puro e bastante inocente. Então Beelzebub e o Chief, eles acompanham o Ural nessa jornada procurando essa fonte de água que está em algum lugar do deserto, só que no meio do caminho eles acabam perdendo a maior parte dos suprimentos deles e também acabam perdendo o carro no qual eles faziam a viagem. E sem o carro não tem como eles conseguirem atravessar o deserto e sobreviverem. Só que nisso eles encontram um tanque de guerra do exército. E o Ural fica pensando, por que diabos um tanque de guerra do exército ia estar fazendo no meio do deserto
deserto tão ao sul, longe das cidades. Mas como eles precisam de um transporte para conseguir descobrir onde é que está a água, o Ural decide que eles vão roubar o tanque de guerra. Mas o Ural faz isso pensando, eles vão pegar o tanque de guerra e depois eles vão devolver o tanque de guerra. E eles estão fazendo isso para conseguir água para a população do país. Então ele parte da ideia de que ele está pegando emprestado sem autorização um bem que é do exército, então não é um bem do Estado, é um bem público, mas porque o objetivo dele é trazer algum benefício para a população do Estado. Então ele vai usar esse objeto que é um bem público para trazer um benefício que é público também. Então apesar dele saber que roubar o tanque é errado, ele pensa que ele está pegando emprestado para fazer alguma coisa que vai dar retorno para a população. Então nisso eles acabam roubando o tanque de guerra. Só que a partir desse roubo do tanque de guerra é que os problemas deles vão começar mesmo. Os três passam a ser considerados criminosos e ao mesmo tempo que eles são perseguidos pelo exército, eles também são difamados pela mídia que é controlada pelo exército e pelo Estado. Circulam informações na TV e nas rádios de que eles são sujeitos extremamente perigosos, que eles roubaram o tanque para atacar pessoas, destruir vilas e colocam a população contra eles. E oferecem uma recompensa enorme para quem denunciar o paradeiro dos três. Então eles são atacados fisicamente pelo exército e moralmente pela imprensa. E é nesse contexto que acontecem duas revelações que ressignificam a história. A primeira é quando a imprensa descobre que na verdade o xerife Ural é o general Shiba. Ele era um general do exército que se destacou bastante durante a guerra e que tinha sido dado como morto há 30 anos numa grande operação que derrotou os Pitidin, os grandes inimigos de Sandland. E o xerife Ural, que na verdade é o general Shiba, ele conta que ele participou do ataque aos inimigos de Sandland, que eram os Pitidin, que era um povo que estava construindo uma grande arma de guerra que ia destruir todo o país. Ele participou desse ataque, só que a grande arma de destruição em massa dos Pitidin, ela explodiu e matou todos os Pitidin, mas matou também toda a tropa do Ural, que na verdade na época era o general Shiba, destruiu vilarejos em volta, cidades em volta, e ele foi o único sobrevivente. E depois dessa participação final do xerife Ural na guerra, né, que venceu a guerra, que destruiu os inimigos de Sandland, ele ficou traumatizado por se sentir culpado pelas mortes, né, não só dos inimigos, mas as mortes dos aliados dele e a morte dos civis que estavam em volta quando a arma foi destruída no ataque. E por isso ele decidiu abandonar o cargo dele de alta patente no exército e virar um xerife comum, anônimo, numa cidadezinha no interior. E a partir daí ele vai começar a ser perseguido, inclusive por outros militares. Tem um deles que é o general Ari, que é um jovem militar que fica ainda mais motivado em capturar os ladrões do tanque, porque ele quer derrotar o lendário general Shiba, que foi o grande general, né? Se ele derrotar o Shiba, ele vai provar que ele é maior ainda do que o maior general de Sandland, mas ele também quer derrotar o Ural porque o pai dele era um dos soldados que estava sob o comando do Shiba, que morreu durante o ataque feito aos Pitidin. Só que tem outra revelação que é feita pelo Tiff. O Tiff conta que, na verdade, a grande arma de destruição em massa feita pelos Pitidin não era uma arma de destruição em massa, era uma máquina que podia fabricar água. Os Pitidin estavam construindo uma grande máquina que poderia fabricar água do nada e acabar com a seca do país. E como o Estado e os militares tinham o controle do monopólio da venda de água, eles consideraram aquilo uma ameaça e criaram uma imagem falsa de que os Pitidins eram inimigos do país, quando na verdade os Pitidins eles só estavam querendo produzir água para acabar com a seca do país. E ao transformar os Pitidins em inimigos da nação, se justificou um ato de guerra para exterminar os Pitidins. Então Ural, quando ele era o general Shiba ainda, ele foi lá fazer aquele ataque aos Pitidins para matar os inimigos do país, mas ele não matou o inimigo do país. Ele, a mando do alto comando do Estado e do Exército, promoveu um ataque cujo objetivo era exterminar todo um povo que estava trabalhando para eliminar um problema do país, que ia acabar com o monopólio que essa alta oligarquia tinha sobre o fornecimento de água. E aqui a gente vê como Sandland funciona de fato. Sandland tem um rei que representa esse Estado e que controla o fornecimento de água da população, né? Toda a água de Sandland, ela passa por essa distribuição feita pelo exército. E enquanto a população está vivendo na miséria, porque todo o dinheiro que eles têm, eles precisam gastar em água para sobreviver, o rei vive num palácio tomando banho de piscina e fazendo essas declarações dizendo que os ladrões do tanque são criminosos, que estão atacando o país, que eles são perigosos, que têm que ser denunciados, fazendo essas declarações de que ele é generoso e está fazendo um favor por baixar 100 ienes no preço do meio litro de água. E enquanto isso,
tem o grande general Zeu, que é de fato quem administra o país. Desde o período da guerra, quando Ural ainda era um jovem no exército, o Zeu já era o grande general que controlava tudo, inclusive foi ele que deu a ordem para o ataque contra os Pitidin, e que atualmente o grande general Zeu, ele vive num tipo de suporte de vida, né, para manter ele, porque ele é muito velho, então ele vive lá embutido num veículo cheio de aparelhos que sustentam ele vivo. E quando Toriyama ele apresenta essa ideia de que existe um rei, que é o símbolo do Estado, ele é o rosto público do Estado, é ele que aparece fazendo os discursos, dizendo que é generoso por baixar o preço de água, dizendo que os ladrões de tanques são criminosos, são uma ameaça para o país. O rei, como chefe de Estado, ele é o sujeito que ele representa essa unidade do poder público, mas que tem um grande general, que é um militar, que é quem de fato governa, administra e decide o que acontece no reino. O Toriyama ele está fazendo uma referência a todo um modelo político que é tradicional do Japão. E é consideravelmente comum pessoas confundirem e verem o imperador japonês como algo similar a um rei europeu. Só que sim, o imperador japonês ele não manda no Japão há mais de 1000 anos. Durante a era Nara e a era Heian, existia o imperador ali, mas quem mandava no Japão eram os nobres burocratas. O clã Soga, o clã Fujiwara. Depois, ali no século XII, quando os samurais assumem o controle do país, quem passa a comandar de fato o país era o Shogun. Então as disputas políticas no Japão não costumavam ser sobre derrubar o imperador e assumir o lugar como imperador. Era sobre quem controlava o imperador. O imperador, supostamente, era o descendente dos deuses shintoístas, era o chefe da burocracia budista, era o dono de todas as terras, era o suzerano de toda a hierarquia aristocrata do Japão. Só que quem tivesse o imperador como refém era de fato quem mandava no Japão, porque esses nobres eles sequestravam o imperador, ficavam com o imperador guardado lá sob controle deles e diziam que o imperador disse tal coisa. Então as guerras no Japão costumavam ser sobre essas famílias nobres disputando quem ia ser responsável pela guarda do imperador. Na era Kamakura, os Minamoto se tornam shoguns e o imperador não manda em nada, são os shoguns que mandam. Inclusive depois, o clã Hojo se torna regente do shogun, então tinha o imperador que supostamente mandava, mas na verdade o imperador era um refém do shogun, que na verdade era um refém do regente, então quem mandava de fato era o regente do shogun. Depois, na era Sengoku, tem toda uma fragmentação do poder político, né? Tem vários daimyo, vários senhores feudais que controlam pequenas áreas do Japão. Na reunificação no período Tokugawa, são os shoguns Tokugawa que mandam. Quando tem a restauração Meiji, o discurso era de devolver o poder ao imperador, só que o imperador Meiji era criança quando teve a restauração. Quem mandava no Japão de fato eram os ministros, que eram uma média nobreza que também era burguesa. Na era Taisho, o imperador Taisho, ele estava sempre doente e eram os ministros e militares que mandavam no país. Na era Showa, o imperador Showa era extremamente omisso. Ele se via como o rei da Inglaterra, que não era a função dele interferir nas pequenas coisas do governo e deixava os militares e os ministros do governo, e esses ministros eram quase todos militares, fazer o que quiserem e ele se omitia. E no pós-guerra o Japão se organizou como uma democracia parlamentar. Então faz mais de 1000 anos que o imperador japonês não anda de fato no Japão. São essas aristocracias que controlam o Estado, geralmente nobres ou militares, a maioria das vezes nobres que também são militares. E o imperador era um sujeito que ele vivia numa mordomia para ser usado por essas aristocracias para controlar o país. E o Toriyama apresenta aqui o reino de Sandland de uma forma muito parecida. Tem um rei, o rei vive na mordomia por causa dessa riqueza que ele acumula vendendo água a partir da exploração do povo, mas quem organiza e sustenta todo esse esquema de exploração do povo são os militares, representados aqui na figura do grande general Zeu, que também foi o sujeito que deu a ordem para destruir os Pitidin. E quando ele descobre que o Shiba está vivo e que o Shiba sabe que os Pitidin não construíram uma arma de destruição em massa e sim uma máquina para produzir água do nada, se torna ainda mais imprescindível para o general Zeu eliminar o xerife Rao, que na verdade é o general Shiba, porque ele é o sujeito que ele sabe da verdade, ele sabe que aquilo foi toda uma grande armação para garantir um monopólio para essa oligarquia, para eles continuarem vivendo na mordomia a partir da exploração da população. E também é importante para o general Zeu acabar com os Mamono. Os Mamono eles são uma ameaça para o Estado porque os Mamono eles não se
submetem aos militares, eles não se submetem ao rei. Os Mamono, eles não compram água, eles roubam água. E eles roubam água porque eles têm poder para conseguir lutar contra os comboios do exército e roubar água. Como eles são um grupo que não segue as ordens dessa oligarquia que manda no país, e por ser um grupo que, apesar de ser pequeno, eles têm poder de fato para lutar contra essa oligarquia, é importante para o general Zeu destruir os Mamono. Destruindo os Mamono, que são um grupo da população que tem poder para lutar contra essa oligarquia militar que controla o país e que explora o país, e destruir o Shiba, que é o sujeito que ele tem o conhecimento para revelar os métodos de exploração que essa oligarquia militar faz com as pessoas no país, ele vai acabar com toda a oposição. Então, para o grande general Zeu, destruir os ladrões de tanque é destruir todos aqueles que são oposição ao modelo político de Sandland, que dá privilégios para essa oligarquia militar, e que também faz oposição a esse modelo econômico de Sandland, que é a partir de uma exploração de um monopólio de um recurso básico que é a água. E conforme os três protagonistas eles são perseguidos e atacados pelo exército, o xerife Rao ele faz todo um esforço para usar todas as habilidades dele como militar, né, já que ele foi um grande general no passado, para incapacitar os inimigos, mas sem ferir nem matar ninguém, porque o Rao ele começa a perceber que aqueles soldados que estão atacando ele, eles não estão atacando ele porque os soldados são maus, eles estão atacando o grupo porque eles seguiram ordens e porque contaram para eles uma mentira de que os três eles eram grandes criminosos que estavam fazendo mal para o país. E o Rao vê que aqueles soldados de baixa patente eles estão sendo usados como ferramenta da mesma forma que ele foi usado como ferramenta quando o grande general Zeu mandou ele atacar os Pitidin. O grande general Zeu contou uma mentira para ele ir lá e atacar pessoas inocentes que estavam tentando fazer coisas para melhorar a qualidade de vida da população, e ele foi lá e fez isso acreditando nessa mentira. E agora os soldados que estão atacando ele estão passando pela mesma coisa que ele passou. O grande general Zeu disse para eles que o Rao, Beelzebub e o Chief são pessoas malignas que estão fazendo coisas ruins para a população e que se os soldados forem lá e derrotarem eles, eles vão estar fazendo o que é melhor para o país. E a partir daqui a gente consegue pensar no quanto o xerife Rao, na verdade, ele é um grande patriota. A própria ideia de roubar o tanque, ele rouba o tanque se sentindo culpado, mas pensando, o tanque é um patrimônio público que deve ser usado para o bem da população, então se ele pegar o tanque e conseguir usar o tanque para encontrar água para distribuir para a população, ele usou o tanque no interesse da população, então aquilo não é errado. E se a gente parar para pensar na ideia de patriotismo, inclusive quando fazem piada com esses malucos que andam com camisa da seleção, que invadem o Congresso e chamam eles de patriota, esses caras eles estão muito, muito longe de ser patriota. Tem um historiador e teórico político britânico chamado John Dalbert Acton, e o Acton ele é um autor que se dedicou a estudar e a definir o conceito de patriotismo. E para o Acton, o patriotismo é uma sensação de inquietação, é um tipo de dever moral, uma sensação que o sujeito tem de que ele precisa fazer tudo que ele tiver ao alcance para melhorar as condições da pátria dele. E quando se pensa na pátria, a gente tem que pensar que a ideia de pátria é essa unidade formada por toda a população que vive naquele país. E o bem da pátria é o bem da população. Então, se um sujeito quer ser patriota e o patriotismo é fazer o melhor pelo bem da pátria e a pátria é o coletivo de toda a população que mora no país, o único jeito de se fazer um bem para a pátria é fazendo um bem para a população. Promover o bem da pátria é melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem na pátria. Então, se tem uma pessoa passando por uma necessidade, o patriota é aquele que vai lá e ajuda aqueles sujeitos que moram no mesmo lugar que ele, que dividem a cultura com ele, a ter condições melhores de vida, para que se todo mundo tiver condições melhores de vida, a condição da pátria toda vai melhorar. Então o Acton, ele definiu o patriotismo a partir disso, dessa inquietação, esse dever moral, essa sensação que o sujeito tem de que ele precisa se esforçar o máximo que ele puder para melhorar a qualidade de vida do país dele, e o único jeito de fazer isso é melhorando a qualidade de vida das pessoas. Então tem alguém com problema de moradia, tem alguém passando fome, tem alguém doente, se tu for lá e ajudar essa pessoa e tu conseguir fazer pessoas que moram no teu país terem uma qualidade de vida melhor, tu tá fazendo do teu país um lugar melhor. Então o patriotismo é sempre uma inquietação. Isso que é patriotismo, que não tem nada a ver com a ideia de nacionalismo, que é uma coisa completamente diferente. O nacionalismo, ele é um culto
ao símbolo da nação, ao símbolo do Estado. O nacionalismo é a pessoa bater continência para a bandeira, cantar o hino nacional e achar que por isso ela fez algo bom para o país. O nacionalismo é o culto a esses símbolos da nação, como se eles fossem mais importantes e mais representativos para o país do que a população do país. É tratar os símbolos da nação como mais relevantes do que a população que mora e que forma essa nação. Então o sujeito que ele cultua os símbolos, ele cultua a bandeira, ele cultua o brasão, ele cultua o hino nacional, ele cultua a imagem dos líderes, mas ele não se importa com as pessoas, esse cara ele pode ser um nacionalista, mas ele não é um patriota. E a ideia de nacionalismo, ela muitas vezes está associada com uma unidade baseada em grupos menores, a ideia de que eu tenho que defender o grupo que tem a mesma etnia do que eu. Esse grupo que tem a mesma etnia do que eu é que forma de fato a nação, ou o grupo que tem a mesma religião do que eu, o grupo que tem os mesmos costumes do que eu. Então a ideia de nacionalismo, além dela envolver esse culto aos símbolos acima das pessoas, ela cria um recorte menor, dizendo que os indivíduos que fazem parte daquele país, daquela nação, são um grupo determinado específico e é os interesses desse grupo que vale defender. Enquanto a ideia de patriotismo está vinculada com todas as pessoas que moram na nação, independente de quem vive ali, todo mundo compartilha aquele espaço e para fazer aquele espaço um lugar melhor, precisa se fazer a vida de todos se tornar melhor. E é por isso que o Acton falava que o patriotismo está associado com essa inquietação. O patriota, ele quer fazer do país dele um lugar melhor. Então ele tem que fazer a vida das pessoas melhor. Só que não importa o quanto ele ajude, ele sempre sabe que tem alguma coisa que ainda pode melhorar. Ainda tem uma pessoa necessitada. Então o patriota, não importa o quanto ele faça para ajudar a pátria dele, ele vai se sentir inquieto porque ele vai sentir que ele sempre pode fazer mais. Sempre tem mais alguma coisa que ele pode fazer, sempre tem mais uma pessoa que ele pode ajudar. E cada pessoa que ele ajuda, ele está fazendo da pátria dele um lugar melhor. O nacionalista não, porque o nacionalismo tem a ver com ego. É o sujeito que ele bateu continência, ele cantou o hino e ele acha que ao fazer aquilo, ele já fez do país dele um lugar melhor e ele merece um tipo de recompensa por ter se esforçado por aquilo. Então o patriota, ele nunca está satisfeito, porque ele sempre acha que tem mais pessoas que podem ser ajudadas. O nacionalista é aquele cara que bateu continência e ele sente orgulho por ele ter feito aquilo e vai para casa e vive no conforto. Enquanto o patriota não vai se sentir satisfeito, ele vai se sentir incomodado porque ele sabe que tem mais uma coisa para ser feita. O nacionalista, ele vai para casa e dorme feliz, com orgulho, porque ele bateu continência, porque ele levantou a bandeira, achando que ele merece um tipo de recompensa, que ele já fez a parte dele. Então o nacionalismo tem muito a ver com o ego, com a pessoa querer se sentir melhor com ela própria e não com ela querer ajudar outra pessoa para fazer outra pessoa se sentir melhor. Como a ideia de patriotismo está associado com a ideia de fazer a pátria virar um lugar melhor a partir de melhorar a qualidade de vida das pessoas, a população da pátria sempre é mais relevante. No caso do nacionalismo, como os nacionalistas cultuam os símbolos da nação e o chefe da nação muitas vezes é vista como um símbolo, os nacionalistas, eles são puxa-sacos do líder político. São sujeitos que puxam o saco do presidente, do rei, do general, do ministro, de seja lá quem seja, e se houver um conflito entre interesses da população e o sujeito que administra um cargo gerenciando a nação, eles vão ficar do lado do líder da nação, porque eles tratam o sujeito que está lá administrando um cargo na nação como se ele também fosse um símbolo da nação. E como eles cultuam símbolos, eles confundem o administrador do Estado com o próprio Estado, que são coisas diferentes. O Estado é uma entidade formada pelo interesse público, cujo objetivo é o interesse público, é fazer o melhor para todas as pessoas que vivem naquele país. E não é fazer o melhor para um grupo de pessoas, é para todas as pessoas. Aquele sujeito que está ocupando um cargo, ele é o sujeito que está momentaneamente exercendo uma função representando aquele país. E a função dele, quando está exercendo o cargo, é fazer tudo o que ele puder para o bem do país e da população antes do bem dele. Então o patriota nunca vai idolatrar um líder como se ele estivesse acima do povo. O nacionalismo, que é esse culto aos símbolos, que são esses caras que vão lá e vão puxar o saco de um cara que está ocupando um cargo como se ele fosse um cara divino, como se ele representasse o país e criticar ele fosse uma crítica à própria cultura e à própria identidade e integridade do país. E antes que digam que o que eu estou falando é esquerdismo, é coisa de comunista, o Acton, ele era um nobre católico britânico. Ele era o barão de uma monarquia liberal
liberal. E ele disse isso. Por que não confundir o líder político com a ideia do próprio Estado? Não idolatrar os símbolos políticos acima da população é uma coisa básica, uma coisa mínima. Qualquer pessoa que não seja uma pessoa horrível e egoísta vai fazer isso. Tanto que um barão britânico, um nobre de uma monarquia liberal, conseguia ver isso e conseguiu escrever sobre isso e falar sobre isso. E o Acton, ele tá muito longe de ser esquerdista, ele tá muito longe de ser comunista. O cara era um barão inglês. O cara fazia parte de uma monarquia e tinha privilégios de nobreza. E mesmo assim, ele conseguia ver isso. Olha só, patriotismo é uma coisa. É pensar no bem-estar do povo. Nacionalismo quer cultuar esses símbolos. E nacionalismo não se confunde com patriotismo. E uma característica importante do patriotismo é que não existe patriotismo teórico. O patriotismo é o agir pelo bem da pátria a partir do agir pelo bem do povo da pátria. Ou seja, é um agir. Para eu ser patriota, eu tenho que estar fazendo alguma coisa para melhorar a pátria, ao fazer alguma coisa para melhorar a vida das pessoas que vivem nessa pátria. Se eu ficar em casa falando que eu amo meu país, que meu país é muito legal, mas não sair para a rua para fazer alguma coisa para melhorar a vida das pessoas e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida da pátria, eu não sou patriota. O patriota é um agir. Não existe patriotismo teórico. O patriotismo é o fazer para melhorar a qualidade de vida do povo, para, por consequência, melhorar a pátria. Se eu não estou agindo, se eu estou em casa sentado balançando a minha bandeira, eu não estou sendo patriota. E voltando ao contexto da história de Sandland, Ural, ele é um patriota, mas tem todo um esforço do rei e do grande general Zeu para condicionar a população a ser nacionalistas, num sentido de que essas pessoas elas não consigam distinguir entre o Estado e aqueles sujeitos que estão administrando o Estado. Para o caso das pessoas verem alguém atacando os administradores do Estado, eles acharem que também estão atacando o Estado, quando não necessariamente é a mesma coisa. Às vezes elas são até opostos, porque os Mamono eles foram acusados de serem inimigos de Sandland. Só que qual é o mal que os Mamonos fizeram? Os Mamonos, eles não se submetem ao poder do rei e eles não se submetem ao poder do exército, porque eles são fortes e conseguem resistir. A população pobre não consegue. Como os Mamonos resistem ao domínio do exército, do general e do rei, o general e o rei dizem, olha só, esses caras estão de mal com a gente, então eles também estão de mal com o país em si e com a população do país, porque eles fazem as pessoas confundirem o Estado com as pessoas que administram o Estado. E a mesma coisa aconteceu com os Pitidin. Os Pitidin, eles estavam fazendo uma máquina para produzir água. Ao criar uma máquina que produzia água, eles estavam ameaçando o modelo econômico que faz com que o rei e o grande general sejam ricos e toda a população seja pobre. Essa máquina que produzia água, ela era uma ameaça para o rei e uma ameaça para o general, mas para o país e para a população ia ser algo bom. O que eles fizeram? Eles confundiram. Olha só, aquele cara que é inimigo do rei e que é inimigo do grande general, se vocês entenderem que o rei e o grande general são a mesma coisa que o Estado e a mesma coisa que a nação, vai ser fácil para essas pessoas acreditarem que o inimigo do rei e o inimigo do grande general também são inimigos da nação. Então tem todo um trabalho aqui do rei, do grande general Zeu, para criar essa confusão na população de Sandland, para eles não conseguirem distinguir entre os administradores do Estado e o próprio Estado, para eles conseguirem fazer com que aquelas pessoas que ameaçam os administradores, mas que vão causar bem para a população e para o país, sejam vistas por essa população como algo que também faz mal para elas e faz mal para o país. Os Pitidin, quando eles criam essa máquina que pode produzir água, eles não são uma ameaça para a população, eles são uma ameaça para o modelo econômico vigente. E o que é que o grande general faz as pessoas acreditarem? Que se aquele modelo econômico for destruído, vai causar mal para a população do país. Só que, na verdade, às vezes é o contrário. A questão é que aquele modelo econômico vigente, ele é justamente o que produziu essa desigualdade que existe em Sandland. Uma população pobre sem água e um rei e um grande general ricos esbanjando em piscinas. O sistema econômico vigente atual de Sandland é que provocou essa desigualdade. Tinham sujeitos que eles queriam derrubar esse sistema e as autoridades fizeram acreditar que aqueles sujeitos que eram inimigos do sistema econômico também eram inimigos de toda a população. E ao longo da história a gente percebe que o próprio Ural ele não consegue ainda fazer uma diferenciação
subordinação plena entre esse rei e esse general são só sujeitos que estão temporariamente administrando o poder público, e o Estado, que é o poder público de fato que pertence às pessoas. Isso só muda de fato quando eles finalmente encontram a fonte de água mítica, um grande lago que fica escondido entre montanhas no meio do deserto, e lá nesse lugar tem todo um ecossistema, e a princípio eles pensam que, pô, com aquela água ali, eles podem abastecer a vila do xerife Rao, podem abastecer a cidade dos Mamono, e sobra água ainda para distribuir para outras pessoas. Só que lá eles encontram, além de um ecossistema próprio, os últimos sobreviventes Pitjin. E os Pitjin que vivem lá, eles têm água, mas eles vivem na miséria no sentido de condição material. Eles se vestem ali com os trapos, usam os instrumentos de pedra, com umas madeiras cortadas e tal. Eles não têm nenhuma qualidade de vida do ponto de vista de questões materiais, sendo que eles foram uma civilização extremamente avançada, que construiu uma máquina que podia fabricar água do nada. Eles perderam tudo isso. Então os Pitjin, eles vivem numa condição pós-apocalíptica, que a única coisa que eles têm é aquela água. Só aquela água mantém eles vivos. E o Rao e o Beelzebub, eles se dão conta de que eles até poderiam tirar aquela água para satisfazer a necessidade das vilas deles, só que se eles fizessem isso, eles iriam exterminar de vez os últimos remanescentes dos Pitjin. Então, para eles ter aquele benefício para eles, que nem ia resolver o problema do país, porque aquele lago não é o suficiente para acabar com a seca do país inteiro, mas só de algumas poucas pessoas escolhidas. Então o problema ainda ia continuar se eles explorassem aquela água, só que eles se tornariam colonizadores, eles iam invadir as terras dos Pitjins, que já tinham sido exterminados por culpa da exploração ali da oligarquia de Sandland, e ia destruir o último refúgio deles, a última coisa que eles ainda tinham, que era a água, que eles tinham para sobreviver. Eles vêm em condições mínimas de subsistência, e ia exterminar eles de vez num processo de colonização. E é nesse momento que o Rao e o Beelzebub, eles se dão conta, eles não podem prejudicar um grupo de pessoas de Sandland para criar benefício para outro grupo, enquanto a grande oligarquia, o rei e o grande general, ainda vivem esbanjando água, tomando suco enquanto tomam banho de piscina. Então é nesse momento que o Rao e o Beelzebub, eles se torna bem claro que o inimigo deles não são soldados de baixa patente que atacam eles no caminho, achando que eles roubaram o tanque. Não são saqueadores que tentam roubar eles durante a viagem para querendo pegar os bens deles para sobreviver. Não é a população que denuncia eles em troca de recompensa, porque essa população, eles estão desesperados tentando sobreviver, e talvez denunciar um criminoso para pegar recompensa seja a única chance deles ter dinheiro para comprar água e continuarem vivos. O grande inimigo deles são aqueles que mantêm essa estrutura. Não são os pequenos grupos que estão brigando entre eles dentro daquela estrutura para conseguir sobreviver, e sim aqueles sujeitos que criaram a estrutura e mantêm a estrutura funcionando enquanto eles têm privilégios e todo o resto da população está sofrendo. Então o Rao, o Beelzebub e o Chief, eles chegam à conclusão de que vão deixar os Pitjin vivendo no lago deles, não vão contar pra ninguém que tem aquilo ali, e vão tentar descobrir de onde diabos o rei tira a água que ele tem para vender. Eles vão procurar a fonte de água secreta do rei, que ele monopoliza para venda, para tentar roubar do rei a fonte de água, não dos Pitjins. E quando eles estão tentando roubar a fonte de água do rei e do grande general, eles não estão tentando roubar do Estado, eles não estão tentando roubar da população, eles estão tentando roubar daqueles sujeitos que intencionalmente se confundiram as figuras deles com a figura do próprio Estado para se beneficiar sozinhos daquilo, para ter vantagens enquanto todo o resto da população sofre. E os três protagonistas, eles seguem o leito do grande rio de Sandland que secou há muitos anos e descobrem que o rio, ele não secou. O que aconteceu foi que há várias décadas o grande general e o rei, eles construíram uma grande represa para bloquear a água e a água não poder chegar dentro do país, e o excesso dessa água do rio que não consegue passar, ela é despejada direto no mar, ela é jogada fora, para eles poderem ter o controle sobre toda a água do país e poder explorar comercialmente aquela água. Se a gente parar para pensar na lógica capitalista da lei da oferta e da procura, uma das coisas que faz um bem ser valorizado é a escassez. Quanto menos desse bem tiver disponível, quanto menos dele tiver acessível, maior acaba sendo o valor de comercialização daquele bem. E o que é que o rei e o grande general fazem aqui em Sandland? Eles pegam um bem que é abundante, que é a água, um rio todo, eles estancam o rio para a água não chegar naturalmente nas pessoas, que é o que aconteceria normalmente. Aquilo que eles não conseguem estancar, eles jogam fora, eles destroem, para tornar a água um bem escasso e eles poderem vender por um grande valor. Então algo que deveria ser gratuito, que deveria ser
acessível a qualquer um, por faltar e por estar no controle de um grupo muito específico de pessoas, aquilo acaba sendo supervalorizado. Então, uma construção artificial da escassez, que é algo que muitos agentes do mercado fazem. Um exemplo que a gente pode pensar para pensar sobre essa questão da escassez artificial são as NFT. Existem lá uma série de imagens digitais que estão ali na internet acessíveis a qualquer um, e por estarem acessíveis a qualquer um pode ir lá e abrir a foto, baixar a foto no seu computador, colocar numa postagem. O fato de poder ser acessível a todos faz com que agentes de mercado não podem explorar esse bem colocando valores absurdos. Agora, quando se cria uma ideia de que na verdade existe um código digital que é só um dele, e quem tiver esse código digital é mais dono daquela imagem que está disponível, acessível para todo mundo, do que ele pertence a outras pessoas que usam e acessam. Pô, é toda uma lógica de mercado para criar uma escassez de algo que não é escasso. E não só algo que não é escasso, como é algo que é inútil. O que tu faz na prática com um código que diz que a pessoa que tem aquilo ali supostamente é mais dona daquela coisa que está acessível a todo mundo? Qual o valor que aquele código tem na prática? Vamos supor que, sei lá, acontece uma calamidade no mundo, as pessoas precisam dos bens necessários para sobreviver, aquele código não vale nada, porque tu não pode comer aquele código, tu não pode transformar em algo útil, em combustível, em uma fonte de energia, em algo que vai garantir o sustento de alguém. Aquele código tem um valor a partir de uma convenção abstrata de uma escassez que não existe. Então, se cria uma escassez artificial, algo que é acessível a todo mundo, se constrói uma falsa sensação de que aquilo é raro para vender aquilo mais caro, e é o que o rei e o grande general fazem. A água de Sandland está acumulada numa barragem, a água está sendo jogada fora, não faltaria água para ninguém. Mas eles criam essa estrutura para não deixar aquele bem chegar nas pessoas e aquele bem ser intencionalmente desperdiçado para eles poderem explorar as pessoas vendendo por preços absurdos. E esse tipo de coisa acontece de maneira corriqueira na nossa sociedade atual. Quantos bens que poderiam ser acessíveis a todo mundo, mas daí grupos conseguem o controle de determinados recursos e fazem esses recursos se tornarem escassos para eles poderem vender por valores muito mais altos do que seria de fato o valor de produção deles. E o xerife Rao, ele acaba sendo uma força de agregação ali dentro de Sandland, porque ele é o sujeito que se dá conta de que as disputas internas em Sandland, os Mamono que atacam o exército que tem a água e as pessoas não têm, os saqueadores que não têm água são pobres e atacam outras pessoas para conseguir ter recursos, para conseguir comprar a água deles. Todos aqueles problemas que fazem os grupos internos de Sandland brigar uns contra os outros não é necessariamente um problema entre eles, é um problema da estrutura política e econômica de Sandland. Se aquele rio tivesse correndo normalmente e todo mundo tivesse acesso à água, esses conflitos não existiriam. Então o inimigo ali dentro de Sandland, para todos os grupos diferentes que vivem dentro do país, não são os outros grupos diferentes deles, são a estrutura política e econômica que faz com que eles vivam naquela condição que eles vivem. Então o Rao, ele acaba sendo um patriota porque ele faz uma coisa que todos os patriotas deveriam fazer, que é compreender que a pátria não é formada só por ele, pelo grupo dele, pela vila dele. Ser patriota é reconhecer que aqueles sujeitos que estão ali dentro daquela pátria contigo, mas que têm características diferentes, têm costumes diferentes, têm aparências diferentes, eles são tão parte da pátria quanto tu é. Então é olhar para o diferente e reconhecer que nós juntos, eu, os iguais a mim, mas também os diferentes de mim, nós juntos formamos a pátria, e fazer desse país um lugar melhor é fazer com que as pessoas parecidas comigo tenham uma condição de vida melhor e que as pessoas diferentes de mim também tenham uma condição melhor. Porque se todo mundo tiver uma condição melhor, a gente não vai precisar disputar entre nós. Isso que é ser patriota de verdade. E os problemas de Sandland só são resolvidos na história quando o Rao, que é o xerife humano de uma cidade, se junta com os Mamonos, se junta com os soldados, a baixa hierarquia do exército, que era usada como ferramenta pela oligarquia, se juntam com os grupos marginais e todo mundo se ajuda para conseguir ter acesso àquela água e fazer aquele bem que era artificialmente escasso se tornar público de novo. E no final da história a gente tem um reforço do quanto o xerife Rao é patriota. Segundo lá a teoria do Acton, o patriotismo é a sensação
sensação de um dever moral, essa necessidade de agir pelo bem da pátria a partir de uma ação que vai levar o bem do povo. Ou seja, o patriotismo é uma inquietação, é uma sensação de nunca estar satisfeito. Não é o cara que bate continência para a bandeira e vai dormir feliz porque ele acha que ele já fez o que ele tinha que fazer pela pátria e por isso ele merece ser tratado como herói. O patriota sente que sempre tem trabalho a fazer e no final da história, Ural vai até o Beelzebub chamar ele para uma outra aventura e dessa vez não é para ir buscar água, não é para eles irem buscar uma coisa para eles, é para eles levarem coisas. É para eles irem de novo para o lago secreto dos Pitidin para levar recursos materiais para os Pitidin, levar roupa, levar comida, levar tecnologia, porque para continuar fazendo da pátria um lugar melhor, os Pitidins que são parte daquela pátria, eles também têm que ter uma condição de vida melhor, eles também têm que ser reintegrados de novo naquela sociedade. Bom, por hoje era isso, agradeço a quem assistiu até aqui, peço que quem gostou aperte no gostei, quem não gostou aperta no não gostei que ajuda igual. Sintam-se livres para comentar, agradeço especialmente aos apoiadores do canal, os apoiadores do canal que sustentam isso aqui, que faz isso aqui funcionar. Se vocês não conhecem, eu convido para dar uma olhada lá na página do Ilha Kaiju no Apoia-se, leiam Sandland e façam como o Xerife Iral e o Príncipe Beelzebub. Entendam que o país de vocês é formado por diferentes grupos de pessoas que vivem nesse país. Ele existe em função dessas pessoas e não em função de bandeiras, hinos, brasões e sujeitos idealizados ocupando cargos que querem que se batam continência para eles. E obrigado e até o próximo vídeo.